Se Deus conduziu um povo pelo deserto, sem recursos, sem nada deixar faltar durante 40 anos, imagine então o que Ele pode fazer em tempos de crise, num mundo tão cheio de recursos como esse que nós vivemos hoje. Eu não acredito que Deus vai deixar um filho dele, que seja fiel, que teme o nome dele, passar fome. Não acredito. Você acredita? A palavra de Deus diz: fui moço, agora sou velho, mas jamais, nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Creia nisso. Senti de dar essa palavra, que talvez alguém esteja preocupado com seus recursos, com a sua provisão. Lembra daquela viúva de Sarepta? Não tinha nada, só um punhadinho de farinha, da qual ela iria fazer um bolo para o seu filho comer, e ambos iam morrer, porque não tinha mais nada na despensa, mais nada em casa, em lugar nenhum. Aí o que o profeta falou para ela? Faz esse bolo que tu ia fazer, mas dá para mim primeiro. Que prova, hein? Pensou? Com um punhadinho de farinha, um bocadinho de azeite para fazer um último bolo, ainda chega um profeta pedindo: faz esse bolo para mim. A mulher podia pensar: poxa, a gente ia morrer de fome daqui um dia, vamos antecipar a nossa morte para hoje, porque vamos ter que dar comida para o profeta. Mas foi um ato de fé. Ela fez aquele bolo, deu ao profeta, e o milagre aconteceu. A palavra de Deus deixa registrado que daquela panela nunca mais faltou farinha nem azeite, porque o Deus da multiplicação estava ali para operar o milagre. E o Deus da multiplicação está na tua vida, está no teu lar, está na tua família. Nada vai faltar, não. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Receba mais forte. Se é para Jesus, mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos os pedidos que estão nesse caderno, Pai, apresentados pela manhã, agora à noite, sejam também atendidos por Ti, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu falava na parte da manhã que nós estamos numa sequência de estudo do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando tintim por tintim do livro do Apocalipse, sem deixar nenhuma dúvida. Mas, como eu disse, isso não exclui a possibilidade de, vez por outra, em algum domingo, nós mudarmos o tema, como nós mudamos domingo passado, falando sobre a Páscoa, a ressurreição de Cristo e uma nova esperança. Se Deus disser: domingo que vem você não vai falar sobre isso, você vai falar sobre o assunto, eu estou em submissão a Deus, entendeu? O meu propósito é, durante alguns meses, falar sobre o livro do Apocalipse, mas isso não quer dizer que Deus não possa mudar, que é Ele quem manda. E hoje, por exemplo, Deus tocou no meu coração para me trazer uma palavra sobre o arrebatamento, abrindo um hiato, está dentro do livro do Apocalipse, mas abrindo um hiato no meio dessa sequência. Eu quero falar sobre o arrebatamento e tirar algumas dúvidas. Nunca um assunto foi tão buscado, tão procurado pelas pessoas como o arrebatamento nos dias atuais. Os irmãos têm uma ideia? Estava comentando com meu filho hoje à tarde. Nós temos um filme sobre o arrebatamento no canal da igreja, que esse vídeo em 2 semanas aumentou mais de 35 mil visualizações, né, Ber? Já está em mais de 40 mil visualizações de um filme sobre o arrebatamento que nós postamos. Gente, isso significa que as pessoas estão interessadas, buscando, procurando conhecer mais sobre o assunto. E mais do que isso, as pessoas estão vendo, percebendo a proximidade deste evento, como está próximo. Queridos, nunca estivemos tão
perto do arrebatamento como nos dias atuais. Todos os sinais estão se cumprindo, tudo acontecendo exatamente como predito no livro do Apocalipse, nas profecias do Senhor Jesus e nas profecias do Antigo Testamento. Só quem não quer ver, que não vê mesmo, mas todos podem perceber que o arrebatamento está muito próximo. O que eu disse? O arrebatamento está muito próximo. Isso é motivo para nós o quê? Damos glória a Deus, aleluia, rejubilarmos-nos, estamos com o nosso coração cheio de alegria, porque o Senhor Jesus Cristo disse: quando vocês virem estas coisas acontecendo, não vos assusteis, não vos alarmeis, mas regozijai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Gente, cá entre nós, tem dia que está difícil viver, né? Está difícil suportar as pressões desse mundo, as más notícias que a gente ouve a toda hora, a todo momento. Tanta pressão, tanta pressão. A gente fala: Jesus, vem logo, Jesus, porque está demais. Graças a Deus, nós podemos nos alegrar, porque eu te falava de manhã, nesse 1 ano e pouco que estamos de pandemia, graças a Deus, aqui nessa igreja nós não perdemos ninguém para esse vírus, ninguém. Vocês lembram de alguém que perdemos por causa desse vírus? Ninguém. Graças a Deus, que continue assim, amém? Eu sei que algumas pessoas até perderam alguns familiares, mas não pessoas que frequentavam aqui, não estavam aqui na nossa comunhão, mas graças a Deus. Outra boa notícia que eu tenho para dar: a minha irmã Leonor, que passou mais de 10 dias no hospital lá em São Paulo, internada também com esse vírus, ela está em casa, curada e cada dia recuperando-se mais. O pai do Patrick também, né, Patrick? Pastor Mailton também está bem em casa. Se Deus quiser, já estamos pulando mais esta onda, hein? E não vai vir a terceira não, em nome de Jesus. Jesus vai brecar essa terceira, e chega de onda, chega de ficar pulando essas ondas, chega. A única onda que a gente quer aqui são as ondas do mar, da pérola do Atlântico, cada vez mais lindas, né? Cada vez mais puras, cada vez mais cristalinas, mas chega de onda desse vírus, chega, ninguém aguenta mais nem falar dessa praga chinesa, né? Perdoa aí os chineses, se tiver algum chinês assistindo, tá? Mas veio de lá, a gente não pode negar. Gente, e como eu falava de manhã, o arrebatamento é algo que ninguém pode negar. Talvez para alguns céticos, incrédulos, seja algo difícil de conceber. Pensa bem, queridos, pensa bem. Eu estou aqui, você está aí, nós estamos na rua, de repente, num momento, abrir, piscar de olhos, sumimos. E as pessoas ao nosso redor procurando. Você acha isso maravilhoso demais? Algo impossível? Eu vou falar uma coisa para você: o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E vou falar outra coisa: o nosso Deus tem todo o poder. Diga junto comigo: todo o poder. Todo o poder. Todo. Ele pode fazer qualquer coisa. Ora, se ele pode fazer qualquer coisa, por que ele não pode fazer eu sumir daqui e ninguém mais me vê? Nunca mais. Ele pode fazer isso? Pode ou não pode? Você acredita? Pois bem, isso já aconteceu alguma vez na história da humanidade? Já. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 5, versículo 24, olha o que aconteceu com um homem chamado Enoque. Gênesis 5, 24 diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Vou ler de novo. Enoque, o único versículo que fala desse tal de Enoque. Aliás, tem um versículo 22 também, mas o versículo 22 diz: diz que depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Vou ler de novo. Enoque, o único versículo que fala desse tal de Enoque. Aliás, tem um versículo 22 também, mas o versículo 22 diz que depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus
300 anos. 300 anos andando com Deus. Naquele tempo as pessoas viviam bem mais. Mas ele andou os seus 300 anos que ele viveu com Deus. E gerou outros filhos e filhas. Tinha uma vida social. Vivia normal. Família, esposa, família, gerava filhos. Mas andava com Deus. E aí o versículo 24 diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Sabe o que é ser arrebatado? Retirado. Deus o retirou da terra. Se você achava isso maravilhoso demais, algo impossível de acontecer, inacreditável, está aqui na Bíblia escrito. Deus levou um homem da terra assim, ó, e ninguém mais o viu. Já pensou as pessoas procurando? Cadê o Enoque? Cadê o cara? Sumiu. Ninguém mais o achou. Não é estranho? Mas é possível. Assim como será possível nos dias atuais, Deus nos tirar desta terra e ninguém mais nos vê. Amém? Amém? Agora eu quero dar um recado para algum cético que talvez esteja assistindo e pensando: Bíblia? Papel aceita tudo? Bíblia? Só porque está escrito na Bíblia? Pois eu vou dizer para você. Este livro aqui, a Bíblia, que mudou totalmente a minha vida e mudou a vida de muitos, livro que eu já tenho lido por mais de 20 vezes, de capa a capa, página por página, versículo por versículo, mais de 20 vezes. Depois da 20ª já tenho perdido a conta. Então, não contei, 20 vezes no mínimo eu li. Comecei a lê-lo assim que eu aprendi a ler. 8 anos, porque eu entrei na escola meio atrasado, com 7 anos e meio. Então, com 8 anos eu comecei a ler ele e nunca mais parei. E sabe que este livro, dividido em duas partes, com 66 livros, dividido em duas partes, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, escrito por um período de cerca de 1.500 anos, por cerca de 40 autores, das mais diversas nacionalidades, tipo de ocupação, classes sociais, idades, raças. 40 homens escreveram esse livro. E eles nem sabiam que estavam escrevendo um texto que faria parte da Bíblia, que seria o livro mais vendido, mais editado, mais publicado em toda a história da humanidade. Este é o best-seller. Mais publicado, mais vendido, mais lido, mais distribuído em toda a face da terra. Bíblia Sagrada, que muitos céticos ateus já tentaram destruí-la. Houve épocas em que procuraram destruir todas as Bíblias em fogueiras, mas ela nunca deixou de existir. Diz que se todas as Bíblias do mundo fossem destruídas, ainda assim seria possível reconstituir uma Bíblia, só com as citações que outros livros no mundo todo falam sobre a Bíblia. É realmente um livro sobrenatural. É realmente um livro diferenciado de todos os livros. É por isso que a Bíblia é chamada de o livro dos livros. E eu vou dizer algumas coisas interessantes a respeito da Bíblia. No Antigo Testamento, os 39 livros escritos pelos profetas, historiadores, poetas, reis, estadistas, os 39 livros do Antigo Testamento, eles contêm mais de 300 profecias falando a respeito de um homem que viria a este mundo. E essas mais de 300 profecias falam como ele nasceria, onde ele nasceria, como ele viveria, quais as palavras que ele falaria, o tipo de morte da qual ele morreria, fala sobre a sua ressurreição, fala sobre a sua ascensão aos céus. E tudo isso se cumpriu no Novo Testamento, na pessoa de um homem chamado Jesus Cristo, conhecido como Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, Jesus da Galileia, Jesus o Mestre, Jesus o Raboni, enfim, todas essas mais de 300 profecias se cumpriram na vida desse homem. E esses
ainda 39 livros da Bíblia no Antigo Testamento falam de um fato que está para acontecer, que é sobre o arrebatamento e a volta de Cristo. E eu vou dizer mais: se todos os fatos desse livro escritos a respeito da vida de Jesus se cumpriram, por que é que o arrebatamento, a volta de Cristo, não se cumprirá? É a pergunta que eu faço. Será que essa será a única palavra que vai cair desse livro? Não, não acredito. Ela se cumprirá, porque todas as palavras e profecias e promessas desse livro, elas têm se cumprido inteiramente. Jesus merece uma salva de palmas por isso? Sim, ele merece. Glória a Deus, glórias ao Senhor, glórias à sua palavra, pois ela não mente, ela é verdadeira e fiel. Glória a Deus. E apesar que alguns teólogos divergem com relação ao acontecimento, quando ele se dará, não é fato inegável que todos concordam que haverá um arrebatamento. Alguns acreditam que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Outros, como eu, acreditam que o arrebatamento se dará no meio da grande tribulação. Outros ainda acreditam que a igreja passará por toda a tribulação e o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação. E eu vou dizer por que eu já falei aqui algumas vezes, eu vou dizer por que eu acredito que nós, a igreja do Senhor, iremos conhecer o anticristo, saberemos quem ele é quando ele se manifestar, estaremos aqui durante uma parte do seu governo e vamos ser arrebatados no meio da tribulação, no meio da grande tribulação, antes de serem derramadas sobre a terra as 7 taças da ira do Senhor. Como nós não fomos destinados para o dia da ira, as 7 taças da ira vão ser derramadas depois que a igreja for arrancada daqui da terra. Até a metade da grande tribulação, queridos, será um período, entre aspas, suave, porque o anticristo vai estar promovendo a paz entre as nações. Primeiro vai virar muitas guerras e depois ele fará a paz entre as nações. Haverá guerras para que ele conquiste alguns reinos, alguns impérios, algumas nações, conforme o Apocalipse e o livro de Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, nos diz. Mas depois haverá um tempo de paz. Ele vai consertar a economia mundial, ele vai unificar as religiões, ele vai impor moeda única, religião única, economia única, política única. E nós vamos estar vendo esta ação do anticristo, mas não vamos nos submeter a ele. Quando a corda começar a apertar, que as taças da ira de Deus estiverem prestes a serem derramadas, aí somos arrebatados. Eu disse também, há 2 domingos atrás, que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando sobre a terra. Por quê? O cavalo branco, conforme nós falamos, não é o cavalo do anticristo, não é o cavalo do Senhor Jesus. O cavaleiro do cavalo branco não é o Senhor Jesus, não é o anticristo. E quem é? É a pregação do evangelho. Saiu vitorioso e para vencer, e com um arco nas mãos para conquistar o mundo. O evangelho se espalhou pelo mundo. O cavalo vermelho, cavalo da guerra, vem a seguir. As guerras já estão no mundo. O cavalo preto, da fome, que geralmente segue aos períodos de guerra, de crise mundial, também já está na terra. Está ou não está? Se a guerra está na terra, se a fome está na terra, se o evangelho está espalhado pela terra, isso quer dizer que os cavaleiros do Apocalipse já estão na terra. E o 4º cavaleiro, ou 4º cavalo, o amarelo, ou no original grego, o cavalo de cor cloros. Cor cloros é uma cor meio desbotada, é um amarelo meio esverdeado. Significa a cor da morte, um amarelo pálido da morte. A morte já reina na terra. O interessante, prova disso, é que essa semana, pela primeira vez, dizem, segundo as estatísticas de morte, houve um dia que houve mais mortes no Brasil do que nascimentos.
isso graças a essa pandemia que está aí. Mais mortes do que nascimento num dia. Fato que não costuma acontecer. Então o cavalo amarelo da morte, ou o cavalo Clorus da morte, já está no mundo. Então é fato inegável. Só que eles não estão ainda galopando com toda a intensidade. Não estão atuando com toda a sua força sobre a terra, mas estão atuando. E essa atuação dos cavalos do Apocalipse vai se intensificar no período chamado Grande Tribulação. Por enquanto nós estamos no período chamado Princípio das Dores, fazendo uma alusão à mulher que está para dar à luz e sente dores de parto. A princípio essas dores de parto são mais espaçadas e menos intensas. A partir do momento que o tempo vai correndo, essas dores se tornam mais intensas e menos espaçadas, até o momento da mulher dar à luz. Então, enquanto o sol da justiça não nasce sobre este mundo, nós estamos nesse período chamado Princípio das Dores, até o momento em que as dores se tornarem insuportáveis e chegar o momento da grande tribulação. O anticristo irá se manifestar. O falso profeta irá se revelar e apoiar esse anticristo. O falso profeta, um líder religioso, provavelmente será um líder escolhido desta união das três religiões. As três principais religiões do mundo são o islamismo, cristianismo e judaísmo. Já existe um projeto de unificação dessas três religiões: islamismo, cristianismo e judaísmo. E provavelmente, com certeza, o falso profeta vai surgir desta união dessas três religiões unificadas e vai proclamar o anticristo como o líder mundial. Essa semana nós publicamos um vídeo no canal falando que Israel já apresentou o seu Messias ao mundo e está proclamando-o como rei, tal de Gisquiarro ben Davi. E este Gisquiarro ben Davi, ou Gisquiarro filho de Davi, está sendo admirado por muitos como aquele que veio para cumprir as profecias da Bíblia e ser o Messias tão esperado dos judeus. Só que esse Messias que os judeus estão esperando não é o verdadeiro Messias, porque o verdadeiro Messias já veio há 2000 anos atrás e os judeus o rejeitaram, não receberam. Mas graças à rejeição dos judeus, nós fomos eleitos como filhos de Deus, porque nós o recebemos em nosso coração e cremos nele. Glória a Deus. Mas os judeus estão esperando até hoje o seu Messias, e eles estão ávidos, ansiosos para que esse Messias apareça. Já tem surgido vários candidatos, parece que esse último candidato é muito forte, só que eu não acredito que ele será o anticristo. Pode até ser, mas até o momento não parece ser. Por quê? Ele pode até ser considerado por uma parte, um grupo dos judeus, como Messias, como rei, mas para que ele seja realmente o anticristo, é preciso que ele seja não só um líder religioso, mas ele seja um líder político e tenha influência sobre todas as nações e grupos religiosos, unificando as religiões. Pode até ser que lá na frente ele venha ampliar esse poder, sendo não somente um líder político, mas também um líder religioso, um líder político não só dos judeus, mas também do mundo. Pode acontecer, mas a verdade é que se ele é o anticristo ou simplesmente um falso profeta, a verdade é que estamos cada vez mais perto desse fato acontecer e do anticristo aparecer, porque o mundo está clamando por isso. O mundo está em crise, a fome está aí, desemprego, pobreza aumentando, falta de recursos, conflitos entre as nações, e o mundo clama por alguém
Um dos líderes dessas nações disse: precisamos de alguém que venha consertar este mundo, que venha nos unificar, que venha resolver o problema da fome, que venha resolver o problema da miséria, que venha resolver o problema da falta de abastecimento. E ele disse assim: ou que venha do céu, ou ainda que venha do inferno, precisamos de alguém para botar essa casa, esse planeta em ordem. Então o mundo está clamando, e esse fato da pandemia tem contribuído para isto, para que o mundo clame cada vez mais por alguém que venha trazer o auxílio, o recurso. E no livro do Apocalipse, capítulo 7, eu quero ler 2 versículos que corroboram para o fato, para a tese que eu defendo, que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação. Esse versículo que eu já li, ou esses versículos que eu já li há 2 domingos atrás, diz assim, Apocalipse 7, versículos 9, 10 e 14, diz assim: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. 14, versículo 13 e 14. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco, e de onde vieram? Presta atenção no versículo 14. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite. Eu vou ler o restante, que é muito lindo. E o servem de dia e de noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus, o próprio Deus, enxugará-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam, onde eu estiver, para que vocês estejam onde eu estiver. Fly de cama tihemasa, de planda lemehes, de fly, de shendelemikan, de lemarabalasturikanai, rica nevas, chérias, ulamias, tima, flestima. Deus maravilhoso, Deus de promessa,
Deus maravilhoso. Queridos, olha o carinho de Jesus por nós. Ele diz: filhinhos, não vos deixarei órfãos, não. Eu voltarei para vós. Eu não vos deixarei órfãos, não. Aguenta só mais um pouquinho. É só um pouquinho. Eu vou ali, mas volto. Eu só estou preparando um lugar para vocês, que eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. É como o noivo. O noivo, na tradição judaica, ele pede a mão da moça em casamento, e a moça já está prometida para ele. Só que ele precisa arrumar a casa, fazer um puxadinho na casa do pai, mobiliar, para receber a noiva. Aí ele faz aquele contrato de casamento com a moça e diz: olha, eu vou lá arrumar o nosso cantinho, nossa casinha, e eu volto para te buscar, tá? E não fala o dia, nem o horário que ele vem. Vai depender dos recursos, a construção, o preparo da casa. Aí ele vai, prepara lá um puxadinho na casa do pai dele. O pai ajuda ele a preparar tudo, mobiliar. Quando está tudo pronto, ele disse para o pai: agora eu posso buscar a minha noiva, né? Trazê-la para cá. Aí ele chega, inesperadamente, sem avisar, faz aquela surpresa para a noiva. Por isso que a parábola das 10 virgens fala que as moças que deveriam acompanhar aquele cortejo nupcial tinham que estar preparadas, portando lamparinas, que era a tradição das damas de honra, das acompanhantes da noiva no dia do casamento. Se ele chegasse à meia-noite, alguém avisava: aí vem o noivo, preparem-se. Aí saíam as damas de honra, damas de companhia junto com a moça, dançando, fazendo festa pela rua, e o noivo vinha ao encontro da noiva, e chamavam todos para a festa. A festa durava 7 dias. Durante esses 7 dias, o noivo entrava no aposento, no quartinho que ele havia preparado para essa noite, para estar junto com a sua noiva, conhecendo-a, tendo aquela intimidade maior. Enquanto isso, os convidados, as damas de honra, ficavam aguardando em outra parte da casa, fazendo aquela festa, celebrando o casamento durante 7 dias e torcendo para que tudo desse certo, para que o casamento fosse consolidado durante aqueles 7 dias. Porque no decorrer daqueles 7 dias, alguma coisa podia dar errado. Ou, geralmente, o noivo não via pureza na noiva, ela tinha que estar virgem. E se ele percebesse algo contrário, ele podia anular o casamento. Aí, durante aqueles 7 dias, enquanto o noivo estava conhecendo a sua noiva na intimidade, no recôndito ali, junto com ela, os convidados faziam festa, celebravam. Aí, no final dos 7 dias, o noivo saía de mão dadas com a sua noiva, e ali estava declarando a todos, proclamando a todos que o casamento estava consolidado. Deu tudo certo, correu tudo bem. E aí todos faziam mais festa ainda, e aí naquele momento em diante, eles passavam a constituir uma família, e estariam para sempre juntos, para sempre. O Senhor Jesus, conhecendo a cultura da época, usou esse fato cultural que acontecia com os judeus para simbolizar, para ilustrar, para demonstrar como seria o seu encontro com a noiva ou a sua igreja aqui na terra. Nós, a igreja, somos chamados de noiva, não é porque nós somos uma noiva, usando o vestido de noiva, tal, não. É uma alusão, é uma comparação. A igreja do Senhor é como se fosse a noiva, e o Senhor Jesus como se fosse o noivo. Ele foi aos céus preparar um lugar para morar conosco eternamente, para que nós morássemos com Ele eternamente. Ele virá um dia, de surpresa, sem avisar. Por isso que a Bíblia diz
que a volta do Senhor Jesus Cristo se dará num dia em que ninguém espera. Diz que ele virá como um ladrão à noite. O ladrão avisa o dono da casa que ele vai chegar? Não, ele chega de surpresa, de supetão. Pega todos de surpresa. Aí assim virá o Senhor Jesus Cristo a esse mundo. De surpresa, numa hora que ninguém espera. Aí diz o texto em Evangelho, segundo escreveu Lucas, que 2 estarão numa cama. Um será levado, outro será deixado. 2 estarão trabalhando numa moenda de trigo. Um será levado, outro será deixado. Interessante. Quando é que Jesus vem? De noite ou de dia? Vocês acham o quê? Ele vem de noite ou de dia? Ele vem de dia e vem de noite. Como, pastor? Porque enquanto aqui no Brasil, por exemplo, é dia, no Japão é noite. Então, se ele chegar num momento do dia para nós, no Japão chegará à noite. Concorda ou não? Por isso que a Bíblia é um livro tremendo, fantástico. Por isso que a Bíblia fala de 2 deitados numa cama, e ao mesmo tempo fala de 2 trabalhando. Ora, se ele vem à noite, como o pessoal está trabalhando? Se ele vem de dia, como o pessoal está dormindo? É porque ele vem de dia e vem de noite. De noite para alguns, para quem está no outro lado do hemisfério, e de dia para quem, por exemplo, de dia para quem está aqui no Ocidente, à noite para quem está lá no Oriente, e assim por diante. Então ele vem de surpresa, como o noivo chegava de surpresa para o casamento com a noiva. E as nossas bodas, a festa de casamento, assim como para o povo judaico, durava 7 dias. Hoje eu não sei se eles comemoram ainda 7 dias um casamento, mas nos tempos bíblicos era assim. Assim como eles comemoravam uma festa de casamento durante 7 dias, nós também estaremos celebrando as bodas do Cordeiro num tempo simbólico, como se fosse 7 anos, mas na verdade será eternamente. Nós estaremos juntos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, eternamente casados em união com Ele. Amém, queridos? Por isso que nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora que isto irá acontecer. A mensagem de hoje à noite ganhou um contorno totalmente diferente de domingo de manhã. Geralmente eu procuro pregar a mesma palavra, mas de manhã foi totalmente diferente. De manhã nós falávamos mais a respeito de por que nós acreditamos na Bíblia e por que nós acreditamos no arrebatamento. E agora à noite, né, quem assistiu de manhã percebeu que ganhou um contorno diferente, porque é Deus quem manda. Não sou eu que domino a mensagem, não sou eu que monopolizo. Eu falo de acordo com o que Deus quer. Isso está mais que provado. Então, para essa noite, Deus trouxe uma mensagem totalmente diferente, apesar de ser o mesmo tema, mas tomou um outro rumo. E para os próximos domingos, queridos, nós pretendemos ainda falar mais sobre o arrebatamento, porque eu não falei nem um quarto do que eu pretendia falar. O tempo é muito escasso, o tempo é muito curto, nós temos a ceia para ministrar, e eu não quero estender muito para não me tornar cansativo para os irmãos, tá? Tudo é na dosagem certa, tudo é na dosagem adequada. Não é de muito falar que seremos ouvidos, mas sim de falar o necessário. Amém? Então eu não costumo estender a pregação por mais do que 40 minutos, para não se tornar enfadonho ou passar além do limite daquilo que Deus mandou entregar. E Deus manda entregar até aqui. Creio que alguma dúvida a respeito do arrebatamento foi sanada. Eu não falei ainda do outro exemplo de arrebatamento que nós temos no Antigo Testamento. Quem foi outro que também foi arrebatado? Elias, né? Não assim, estando andando, de repente, mas estava como se arrebatado numa carruagem, num carro de fogo, o levou até os céus. Mas de qualquer maneira ele foi arrebatado também. Então nós temos vários exemplos, tá? Podemos ainda falar, Felipe,
e o eunuco etíope, eunuco da rainha de Candace. Felipe estava num lugar, de repente, ele aparece em outro. O que é isso? Um arrebatamento, não para o céu, mas de um lugar para outro. Deus pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele tem todo o poder. Para Ele nada é impossível. Amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou aqui me preparar adequadamente. Vou passar álcool gel nas mãos, vou colocar a máscara, que nós vamos lidar agora com o alimento, né? Tem álcool aí? Tem, né? Presta para mim um pouquinho. Semana que vem, nós já devemos ter aí aquele aparelhinho que mede a temperatura, tá? Algum obreiro vai estar, obreira vai estar aí na porta, todo mundo que chegar, não estranhe não, tá? É uma das normas para a gente estar funcionando. Normas da saúde e do decreto, isso consta no decreto municipal. Um aparelhinho para medir a temperatura. Não sintam constrangidos, tá? Agora, queridos, eu só não sei, eu estava até conversando com a minha esposa, eu não sei o que fazer se alguém tiver febre. Eu não tenho coragem de mandar a pessoa para casa, porque a igreja é lugar de cura, né? Onde já se viu isso? A pessoa chega enferma na igreja, eu mando embora para casa, vai embora que você está com febre. Não tem cabimento. O que eu faço, gente? Então, a lei, o decreto, as normas da saúde manda que a gente mande a pessoa ir para casa e não deixe entrar. E aí, o que eu faço? Põe no quartinho, né? Eu pensei assim, levar lá para fora no jardim, e um obreiro fica orando pela pessoa até passar febre. Pela fé, vamos orar até passar essa febre. Passou a febre, pode entrar. Pode ser assim, gente? Não sente constrangido? Ó, irmão, você está com uma febrinha aí, não sabendo o que é? Vamos lá orar, tá? Aí 2 ou 3 irmãos de fé vai lá, ora para Deus repreender a febre. Mede de novo. Passou a febre? Pode entrar, irmão, não tem problema não. Só para cumprir a lei, só para cumprir o decreto. Então eu vou fazer assim, tá bom? Eu não vou mandar ninguém para casa não tenho essa coragem. Veio até a igreja para ser curado, é para chegar aqui e sair curado, em nome de Jesus. Diariamente, queridos, toda manhã, é raro o dia que não acontece, eu estou aqui de joelhos, e eu apresento todos, e oro a Deus sempre: Senhor, não permita, Senhor, guarda, Senhor, cada um dessa igreja, guarda contra esse vírus, guarda as famílias da igreja, protege. Eu oro por cada família, eu oro pela provisão dos lares, oro pelos dizimistas, ofertantes, peço que Deus nunca deixe faltar nada na mesa de alguém, no lar, na provisão. Deus é testemunha, sempre orando ali. Eu sempre oro assim: Senhor, se porventura, durante um dos nossos cultos, alguém chegar nessa porta contaminado pelo vírus, que ela já entre curada, essa pessoa já entre curada, e o vírus fique lá fora e seja destruído, em nome de Jesus. Então, não sei se algum dia alguém entrou, chegou contaminado, passou pela porta curado. Sim, é isso que as normas da saúde recomendam. Sentiu algum sintoma? Fique em casa, não vá para o mercado, não vá para a feira, não vá para o banco, não vá para lugar algum, né? Até eu me assustei, até eu fiquei até eu gente, nós estamos no meio de uma guerra, nós temos que combater esse vírus. Esta época de pandemia é uma época de nós também mostrarmos o nosso amor ao próximo. Como é que nós podemos mostrar o nosso amor ao próximo nessa época de pandemia? Se eu sentir garganta arranhando, febre, uma tosse meia seca, o que eu faço? Fico em casa, confinado.
porque eu amo o meu próximo, eu amo minha família, eu amo as outras pessoas, eu vou procurar ficar recluso, para não contaminar mais ninguém. E aí nós vamos acabar com esse vírus, em nome de Jesus, fazendo a nossa parte, demonstrando o amor. Eu fiquei privado do culto aqui 2 domingos, e 2 semanas eu procurei ficar recluído lá no meu quarto, sem ter contato com ninguém. Se chegasse o irmão e falava, fala que eu não vou atender porque eu estou com um sintoma meio estranho. E o que eu estava sentindo? Febre e dores nas juntas, nas articulações. Fiquei em casa. Ao 9º dia, que eu estava me sentindo melhor, 10º dia, eu fui fazer o exame da Covid e deu negativo. Conclui-se, era isso que eu queria saber, estou negativo? Estou, não tem problema não. Então, concluí que foi uma dengue que eu tive durante 2 dias, que me deixou arriado na cama, totalmente. Durante esse ano e alguns meses, foi a única vez que eu tive um sintoma meio parecido com essa doença, mas procurei ficar recluso 2 semanas. Aí depois do 12º dia, aí eu comecei já a ter contato com as pessoas, que no 12º dia já não tem mais perigo. Então por quê? Eu procurei, se eu tiver com vírus, não vou passar para mais ninguém, porque eu amo as pessoas, eu amo minha família, eu amo as pessoas, então eu não quero passar para mais ninguém. Então, queridos, se cuida cada um, porque assim nós nos cuidando, estamos cuidando dos outros também. Vamos procurar evitar, amém? Então, como a pastora falou, está sentindo algum sintoma? Se fica recluso, nem saia de casa. E ali, olha, pode se comunicar com a gente, pastor, estou sentindo isso, aquilo. Eu boto lá no grupo, toda a igreja ora, e a pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Eu faço um propósito com Deus, que a gente não perca ninguém dessa igreja para esse vírus maldito. Que nós venhamos a passar por toda essa prova, esse período, sem perder ninguém para esse vírus. Só se for um propósito de Deus levar para os céus, mas pela ação desse vírus, não, em nome de Jesus, porque o poder do Senhor Jesus é maior do que qualquer poder da morte, do que qualquer poder de vírus, do que qualquer poder do inferno. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Queridos, dito isto, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: valeu, Lena, tomai e comei, porque isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais, proclamais a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Então, em memória do Senhor Jesus, em obediência à sua ordenança, nós estamos aqui, comendo do pão, bebendo do cálice, relembrando, recordando a morte do Senhor Jesus no Calvário, e comendo do pão, que representa o seu corpo partido na cruz. Olha só que coisa linda. As irmãs tiveram a ideia, da Lena, essa ideia? Colocar os pãezinhos em saquinhos, não tem contato com a mão, para que não tenha contato com mãos, né? Você pega o seu, ó, está protegidinho, limpinho. Os cálices também são descartáveis, você pode descartar depois de usar. Toda vez nós compramos cálices novos. Então, sabe, é o cuidado que a igreja tem com a saúde de cada um, com a preservação da vida, né? Porque isso aqui é vida, aqui não tem morte, aqui tem vida. Igreja é lugar de vida, lugar de cura. Ah, se todos soubessem, se aqueles 11 ministros do STF soubessem que igreja é lugar de cura. Ah, se todos os governadores e prefeitos soubessem que igreja é lugar de cura. É lugar de cura. E ó, não é só aqui que ocorre esse evento, esse fato. Eu vi o testemunho de um pastor lá de Brasília. Ele disse que a igreja dele tem milhares de membros, milhares. E durante toda essa pandemia, nenhum dos membros morreu. Por causa do vírus, nenhum.
em milhares. Aqui nós somos apenas algumas centenas, mas na igreja dele eram milhares e ninguém morreu. Então isso prova o quê? Que a igreja não é lugar de contaminação, a igreja não é um lugar de morte, a igreja não é lugar de vírus, a igreja é lugar de vida, vida, muita vida. E aqui nós celebramos a vida, amém? Então você vai participar esses dias. Todos que estão em comunhão com Deus, todos que já foram salvos, todos que têm a certeza de que se morreram hoje, vão para o céu, podem participar. Aqui nós não fazemos distinção entre quem é batizado e quem não é batizado. Muitos aqui já eram para ter sido batizado, mas não aconteceu. E a boa notícia é que o nosso tanque de batismo já está quase pronto. O Bruno está empenhado nisso. E aos sábados o Edson ajuda ele também. Só falta o revestimento. Próximo batismo já vai ser aqui, como profetizou nosso irmão Eduardo, né? Está tanto tempo aí esperando e nunca dá certo. Cada vez tem um problema. A última foi a minha doença, que impediu, que eu não queria correr o risco de estar contaminado e contaminando os irmãos. Graças a Deus não estava. Então, falei, vamos adiar. Aí liguei para ele, né? Triste, ô Eduardo, infelizmente o batismo não vai acontecer dessa vez. Ah, liga não, pastor, quem sabe é para ser aí na igreja, e vai ser. Então não tem problema de deslocamento, tem problema de irmãos que não pode ir porque é longe, não tem aquele problema de ter que reservar um espaço na praia. Agora é aqui, é só a gente marcar. Se quiser pode marcar todo mês, até no horário de culto. Irmãos, hoje o culto vai ser lá fora, vamos fazer um batismo aí, e já mergulha os irmãos lá no tanque. Ficou bem parecido com um tanque batismal, não parece PC, parece um tanque batismal, coisa linda, tá? Então tá aí, só falta o revestimento, facinho, não tivemos gasto com mão de obra, nada, tudo facinho, amém? Queridos, então tá aí, olha, a boa notícia. Eu fico às vezes indignado, como o ser humano tem uma tendência de julgar, e eu vou compartilhar o que aconteceu. Outro dia uma irmã de outra igreja mandou um zap para mim, falando: pastor, na sua igreja quem não é batizado pode participar da ceia? Falei, não vejo problema algum. Me mostra um versículo na Bíblia que fala que a participação na ceia é só para os batizados. Me mostra. Eu já li a Bíblia mais de 20 vezes, nunca achei. Pelo contrário, eu acho ali que toda pessoa que está em comunhão com o Senhor, ainda que nem esteja batizado, se morrer vai para o céu. Lembra do ladrão na cruz? Ela, é porque eu estava assistindo o vídeo aí da sua igreja, e eu vi um irmão que não tem uma vida condizente, pegando a ceia e tomando. Falei, misericórdia. Pessoas de outra igreja vêm assistir o vídeo para observar quem está tomando a ceia e quem não está. Acho que a câmera focalizou a igreja no momento da distribuição, e ela viu um irmão, nem sei quem é esse irmão, que não tinha uma vida condizente lá fora, estava participando da ceia. Falei, mano, o problema sabe qual é? Falei educadamente, é que nós, os seres humanos, temos a tendência de julgar as pessoas. Julgar, quando a Bíblia diz que é para cada um examinar-se a si mesmo. Eu não posso chegar para o meu irmão, para minha irmã e dizer, olha, você não vai participar da ceia, porque falaram isso de você, porque me disseram isso, porque viram isso, ou eu vi isso. Não posso. Por isso que eu falo, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Ainda bem que a Bíblia nos dá essa diretriz. Já pensou se eu tivesse que observar cada um? Você pode, você não pode, você vai participar, você não. Estou livre. É cada um observando a si mesmo. O que eu falo toda ceia? Irmão, se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Se você tiver a certeza que vai para o céu, participe. Agora, se você ficar em dúvida, não sei, eu não tenho certeza da salvação, nem sei se eu estou salvo, então é melhor nem participar. Mas se você tem a certeza, e o único que pode dizer que tem a certeza que vai para o céu é você. Eu não conheço a tua vida, eu posso ser tão falho quanto você. Eu não conheço profundamente a tua vida. Quem conhece é você mesmo. Porque se você tem a certeza que se morrer hoje vai para o céu, quem pode te impedir de participar da mesa aqui na terra, quando você vai participar da ceia lá no céu quando chegar?
Quando chegar lá, já tem uma mesa preparada. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Vinde, senta-se aqui à mesa. Já pensou? Eu recusando a pessoa de participar de uma mesa aqui na terra, e o Senhor Jesus Cristo dizendo assim: tudo errado. Aqui no céu ele podia participar. Será que a ausência do batismo impede a pessoa de ser salva? O ladrão na cruz nem teve essa oportunidade de ser batizado, e está lá no céu, antes da gente. Então, queridos, examine-se a cada um. A pergunta que eu faço é só essa: morreu hoje, tem certeza que vai para o céu? Eu tenho, pastor, apesar das minhas falhas, porque não é pelo nosso merecimento, não é pelas nossas falhas. A Bíblia diz, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A todo momento estamos pecando, e a todo momento estamos confessando. Quantas vezes você pecou hoje e já confessou? Jesus, pequei. Você pode estar pecando agora por pensamento. Esse pastor não para de falar, as horas já avançam. Pode estar me xingando em pensamento, já é um pecado. Mas você está pedindo perdão. Perdão, Senhor, eu falei, pensei mal do pastor. Perdão, Senhor. Está perdoado. E nem precisa falar para mim que você pensou mal, porque Jesus já perdoou. Amém? Então, queridos, se você tem a certeza que vai para o céu, participe, não fica com vergonha, medo, porque aqui é vida, nós estamos celebrando a vida do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. A equipe de louvor pode louvar enquanto nós distribuímos os pães e os cálices. Amém. Cadê a outra pessoa que vai distribuir? Está faltando mais 2 pessoas aqui. Quem é que vai distribuir? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais haverá além do rio. Além do rio azul. Aleluia! Aleluia! Estamos bem no limiar desse rio azul. Quando nós passarmos por esse último rio, assim como o povo, em direção à terra de Canaã,
só precisava atravessar aquele rio para estar do outro lado. Só temos aí o último rio para estarmos atravessando, para estarmos do outro lado, no lado de lá onde nunca mais haverá morte, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá dor. E Ele, o próprio Senhor Jesus, enxugará cada uma das nossas lágrimas. Deixa essa lágrima escorrer pelo teu rosto, porque é mais uma que o Senhor Jesus vai enxugar lá em cima. E quanto mais lágrimas derramarmos aqui, mais tempo o Senhor Jesus estará enxugando dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. Alguém foi omitido indevidamente do pão e do cálice? Se houver, levante a mão e os obreiros vão estar distribuindo. Mas se não, oramos e apresentamos esse pão e esse cálice, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que possa trazer vida, que possa trazer bênçãos na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Tomai e comei dele todos, e é claro, aí você pode tirar a máscara com certeza. Gostei muito desses saquinhos aqui. Lindo. Cantemos para encerrar. Deus abençoe a cada um. Tenha uma semana de bênçãos e paz. Deus abençoe tua oferta, tua contribuição. Deus multiplique, jamais deixe faltar. Jesus, Deus abençoe tua oferta, tua contribuição, jamais falte sobre a tua vida. Deus abençoe tua oferta, tua contribuição, jamais falte sobre a tua vida. Deus abençoe tua oferta, tua contribuição, jamais falte sobre a tua vida. Deus abençoe tua oferta, tua contribuição, jamais falte sobre a tua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe tua oferta, tua contribuição, em nome de Jesus. Deus abençoe tua oferta, tua contribuição, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, jamais falte. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus multiplique sobre a tua vida. Deus abençoe, multiplique sobre a tua vida. Deus abençoe, multiplique, jamais falte sobre a tua vida. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim. Jesus me salvou. Todos juntos. Uma mensagem, Deus abençoe da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Esta cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele lá uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu também minha cor é por uma coroa trocar. A igreja canta. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar. E com Ele, no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma cruz. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudam a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E finalizando, queridos, esse advogado-geral da União, o ex-ministro da Justiça, André Mendonça, ele finalizou a sua defesa ao STF falando a seguinte frase. É um homem que eu tenho admirado, que ele é um irmão nosso também. André Mendonça disse assim: olha, queridos nobres julgadores do STF, os cristãos, de uma maneira geral, nunca tiveram, nunca têm e nunca terão intenção de matar ninguém, mas todos eles estão dispostos a morrer por essa causa da pregação do Evangelho. Foi uma conclusão assim que fechou com chave de ouro a defesa do advogado-geral da União junto ao STF. É a realidade nossa. Nós não temos intenção de matar ninguém, de fazer mal a ninguém, mas estamos sempre dispostos a morrer. Amém? Estamos sempre dispostos a morrer? Amém. Pela causa do Evangelho de Cristo. Aplauda o Senhor e tenha uma semana de bênção, semana de paz, semana abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom Aleichem, Baruch Hava Shem Adonai. Shalom Aleichem, Baruch Hava Shem Adonai. A paz do Senhor seja com todos, e bendito é o que vem em nome do Senhor. E Ele virá, Ele virá, Ele virá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Expressando toda a dor, eu vou aplicar no Calvário ao pecador, sempre apontar flechas transpassar.
me padeci ganhou. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada, a face adorada de Jesus verei. Com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus. É bem. Mas amando com poder, Brilhará a luz, cujos laços de Satã todos me cercar. Mas Jesus, minha luz, faz-me a face adorada de Jesus verei. com a grande amada no céu estarei, Na mansão, na mansão dourada, hinos vou cantar. a Jesus minha luz, Que me quis salvar. a Jesus Minha luz, que me quis salvar. a Jesus Minha luz, que me quis salvar, me quis a salvar. Jesus. Aleluia! Minha Glória a Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe! Deus abençoe!